E hoje eu vou receber aqui uma figura ilustre. Quem não é paraense e não conhece Cássio Andrade, com certeza passou rápido por aqui. Deputado federal Cássio Andrade, seja bem-vindo ao podcast Atitude. Obrigado, Meg. É um prazer estar aqui com você. É um prazer lhe receber também. A gente sempre começa o programa com uma pergunta célebre, que é a seguinte: por que o deputado Cássio Andrade pode ser considerado um homem de atitude? Bom, é uma pergunta um pouco difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas eu acredito porque eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa que tudo que aparece na minha vida, todos os desafios, eu sempre foco na solução e eu não foco em ficar discutindo o problema. Talvez seja uma das grandes dificuldades que a maioria das pessoas tem. Quando ocorre um problema na família, no trabalho, no seu dia a dia, um obstáculo, que a vida é isso diariamente, às vezes se despende muito tempo discutindo o problema, a origem do problema, por que o problema ocorreu, quem é o culpado do problema. E muitas vezes quando isso ocorre no meu universo, tanto pessoal quanto no universo político, de trabalho, eu sempre caminho para finalizar essa conversa e começar a conversa de como nós vamos resolver esse problema. Então, nesse ponto, eu me considero uma pessoa de atitude. Eu foco em solucionar o problema. É isso mesmo, deputado, porque hoje em dia as pessoas acabam discutindo tanto e não resolvem, né? Resolve. E também tem aquelas pessoas que são muito negativas, né? Pessoas que, seja num ambiente de trabalho, familiar, ou de comunidade, ou seja, uma associação, um prédio onde você mora, um condomínio vertical ou horizontal, e todos nós temos grupo de WhatsApp, sabemos disso. Eu tenho grupos de WhatsApp de locais onde eu resido, ou casa de veraneio, e tem moradores, né? E às vezes quando um morador entra no grupo fazendo uma crítica, ou sobre o condomínio, ou sobre tal situação, geralmente vem uns 10, 20 para criticar, esculhambar, mas poucos chegam e dizem, não, vamos resolver. Qual é o caminho para resolver? É esse. Então, eu acho que falta um pouco isso para a gente. Atitude para solucionar os problemas e não para discutir os problemas. E, Cássio, falando nisso, bora falar um pouquinho também dessa tua história, porque faz tempo que eu me lembro de ti na política, olha. Ele tem carinha de novo, assim, gente, mas é tudo mentira, viu? Eu já tenho uma idade, porque isso aí não começou agora, não. Eu acho que tu começou na vida pública bem novinho, bem né? Novinho, faz tempo, né? Novinho. Com que idade tu começaste? Eu comecei o primeiro movimento estudantil, quando, na minha época de acadêmico, eu sou advogado, fazia o curso de Direito, sempre participei de discussões na época da universidade, na época do meu estudo no ensino médio. Que ano era isso? Na escola, né, como a gente dizia, no ensino médio era 97, 98. E aí na universidade foi do ano de 2001 a 2004. Né? Do ano 2000 a 2004. Foram 5 anos do curso de Direito, do ano 2000 a 2004, onde eu cheguei a ser até vice-presidente do centro acadêmico da minha universidade. Mas sempre fazendo movimento estudantil, como eu faço a política, do diálogo, da moderação. Tu te formaste em que universidade? Na Universidade da Amazônia, a famosa UNAMA, 2004. Aí eu me formei em 2002 na UNAMA. Olha, a gente é praticamente... Eu não me lembro de ti lá, Cássio. Tu estava no movimento estudantil, não ia O primeiro ano eu estudei de manhã, a parte da manhã era bloco F. Era o bloco onde era Dalcindo Cassela. Exatamente. Meu Deus, Belém muito pequeno. Era o bloco F, era o bloco lá da área de CB. Mas teu mandato foi em que ano? Teu primeiro mandato? Eu me elegi vereador em 2004, no último ano da faculdade. Em 2004 eu me elegi vereador de Belém, eu fui eleito mais jovem vereador da capital. Quantos anos você tinha? Eu tinha 23 anos, 22 para 23, que eu faço aniversário praticamente no mês da campanha. Eu fiz a campanha com 22 anos, vereador, fui eleito mais jovem vereador, né, e depois segui a caminhada. E de lá para cá, quantos mandatos tu já conseguiu? Eu já estou no 5º mandato político consecutivo. Eu fui vereador em 2004, tá, com 6.340 e poucos votos,
Em 2006, eu tive 10.893 votos para deputado estadual. Aí me elegi deputado estadual a primeira vez, primeiro mandato. Em 2010, eu me reelegi deputado estadual. Então tu não terminou o primeiro mandato de vereador, tu já foste logo para o estadual. Foi. Na metade do mandato de vereador, eu vim para estadual. Aí em 2010, eu me reelegi com 25.414 votos. E em 2014, eu me reelegi deputado estadual novamente. Aí eu já tive quase 39 mil votos. E em 2018 eu vim para esse desafio novo, né? De ser deputado federal, que são dois universos diferentes, né? Legislar a nível estadual e a nível federal é um universo totalmente diferente. E a tua vida, teu padrão de vida no que diz respeito aos teus horários, os teus compromissos, a tua agenda, ela é muito mais puxada no mandato de deputado federal, porque a gente tem que ir para Brasília toda semana. Nessa eleição eu tive quase 131 mil votos no Pará para federal. E eu mudei todo o meu estilo de vida, porque eu tinha que ir para Brasília, minha rotina. Eu passo 2, 3 dias em Brasília, quando necessário passo um pouco mais. E quando eu volto de Brasília, a gente não volta para nossa casa, né? A gente volta para a estrada, a gente visita os municípios. O Pará é o segundo maior estado do nosso país, tem 144 municípios e são municípios dos mais distantes e de difícil acesso que o Brasil tem. Diferente do estado do Amazonas, que cerca de 70% da população está ali pela região metropolitana, ou próximo a Manaus, no Pará é o inverso. A região metropolitana tem cerca de 25%, 30%. O resto está espalhado. Tem municípios aqui que são 2.000 quilômetros distante da capital. Eu já peguei um voo, Meg, num bimotor avião, esses aviãozinhos pequenos, que a gente morre de medo de ir, mas vai, de Belém até Novo Progresso, que é um município divisa, e nesse percurso nós passamos quase 3 horas dentro de um avião, ou seja, sobrevoando dentro do estado do Pará, quase 3 horas de voo num bimotor. É surreal. As distâncias do Pará são desafiadoras. Então, aí eu tô hoje no Consegues manter, Cássio, essa agenda de visitas nos municípios? Consigo, Meg, consigo. Sacrificas a família, né? Bastante. Porque é muito difícil tu conseguir dividir tua semana. Mas o que eu digo, até anteontem em Curuçá estava falando isso. Eu faço política com felicidade, eu gosto de fazer política. Mas tem que gostar, mano. Eu me sinto realizado, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de estar dialogando, eu gosto de estar vendo a coisa acontecer, de estar buscando a solução de um problema. Quando uma comunidade me procura porque a praça do bairro está completamente destruída, precisando que alguém intermedie uma conversa com o prefeito para levar aquela reforma da praça, ou quando uma associação me procura para resolver um problema lá no Ministério da Pesca em Brasília. Melhor é resolver, né? Tu poder entregar a solução. Isso é realizador, é o momento que o político se realiza, quando ele chega no local, uma liderança pega o microfone e diz: olha, eu quero parabenizar o deputado Cássio, porque quem resolveu esse problema aqui fui ele, na articulação dele em Brasília. Sabes o que é interessante, Cássio? Quem está de fora não entende. E, assim, a gente deve muito à nossa família, como tu deves muito à tua família, com certeza que compreende isso, mas as pessoas de fora não entendem. E eu falo muito isso. Quem está dentro da política tem um amor, uma paixão, um fascínio, que é como a religião e o futebol. A política, ela é como a religião e o futebol, para quem está dentro. Porque o nosso fascínio é poder ser meio de transformação da vida das pessoas. Exatamente. Não é o status, não é o glamour, porque não tem nada disso. Não. O que tem é responsabilidade, mas é o poder de transformar a vida das pessoas e tu sente a gratidão delas. Exatamente. É isso mesmo, perfeito. É assim, algo transformador. Claro que existem pessoas ruins, mal intencionadas na política. Só que é o que eu sempre digo, olha, não adianta criticar a política ou dizer que política é ruim. É um ledo engano falar isso. A política é o único caminho real para se transformar uma sociedade. Aliás, a política são as nossas normas sociais, as nossas regras, enfim, o que nos move.
Né? Isso é de tempos bíblicos. Né? Moisés, quando estava saindo com o povo hebreu, fugindo do Egito, daquela escravidão, ele saiu ali, alguns relatos falam em 100 mil, outros falam em 3 milhões de pessoas no deserto. Isso não vem ao caso, mas eram muitas pessoas seguindo Moisés. E chegou a um certo... E chegou... Entende disso. Mas é verdade, chegou num momento que Moisés estava tão atormentado porque os conflitos surgiam, né? Você imagina todo aquele povo no meio do deserto, não tinham regras, não tinham leis, alguém roubava o carneiro do outro, ia lá e esfaqueava olho o outro, por olho, matava. dente por dente, né? Então chegou um momento que Moisés teve que fazer a parte. Moisés teve que fazer a parte evangélica, da evangelização, levar o nome de Deus, as palavras, os ensinamentos, e colocou uma pessoa no lugar para fazer o julgamento, né, dos conflitos que existiam naquele povo andando. Às vezes era briga de vizinho, briga de marido e mulher, às vezes era uma morte, um homicídio que ocorria dentro do rebanho dele que estava a caminho da terra prometida. Então é dos tempos bíblicos, aquilo era política. São regras, são escolhas. O que muda são os sistemas, né, que vão se transformando de acordo com cada sociedade, vão evoluindo ou não. Ou não, né? Por exemplo, se acreditou durante muitos séculos que os monarcas eram os enviados por Deus, absoluto, né? E hoje a gente sabe que não. Inclusive, era essa a próxima pergunta que eu ia te fazer. Eu queria saber a tua opinião a respeito desse nosso sistema atual político-partidário. O que tu acha do nosso sistema político-partidário no Brasil? Afinal, nós temos 32 partidos políticos, né? E a gente acaba tendo assim um sistema eleitoral bem heterogêneo e acaba... o sistema em fazendo si, uma confusão na cabeça do eleitor, e eu queria muito te ouvir com relação a isso. Eu vejo sempre muito falar sobre parlamentarismo e presidencialismo, né? Eu particularmente sou muito mais simpático ao presidencialismo, não que o parlamentarismo seja ruim, é um sistema muito bom também, mas eu sou particularmente mais favorável ao presidencialismo. Porém, a diferença entre um e outro, se nós formos ver de perto, não é a questão se um é melhor ou pior do que o outro. Na verdade, o que difere é a cultura de um povo. Então, você vê países com um nível de igualdade social absoluto, como países como os Estados Unidos, países como, a França, né? E países que têm um parlamentarismo e também têm um nível de igualdade social muito grande, né? A Nova Zelândia, a própria... A Inglaterra, se bem que a Inglaterra é parlamentarismo. Tem a figura do monarca, mas é uma figura simbólica, digamos assim. Mas o que difere é a história, a cultura, o que foi investido lá atrás no passado nesses países. Acho que aqui no Brasil não daria certo. É difícil a compreensão. Acho que a gente já está no presidencialismo. O problema não é mudar de presidencialismo para parlamentarismo, o problema é mudar a concepção do povo em relação à política. A gente ainda vive com uma parcela dos eleitores que muitas vezes, devido à sua situação de miséria, troca o voto. Sim. Né, por uma ajuda. E foi com relação a isso, meu direcionamento, eu vou te direcionar melhor a pergunta, porque foi com relação a, nesse sentido que eu te perguntei. Porque a gente vê hoje uma imensidão de partidos. A gente vê a população hoje uma divisão muito grande. Por exemplo, na hora de votar, ela não sabe diferenciar o que é esquerda, o que é direita, por que aquele determinado político defende tal bandeira, Hoje não existe mais aquela divisão que existia. Existe um país dividido entre dois polos extremamente radicais, cada um para um lado. É verdade. Mas a gente vê que a população ela vai enfrentar uma grande dicotomia nessa eleição e, infelizmente, eu acho que vai haver, inclusive, violência, porque as pessoas não conseguem diferenciar em termos ideológicos. Elas conseguem se colocar numa extrema-direita, numa extrema-esquerda, mas eu acho que vai haver muita confusão. E eu queria saber como é que tu está te posicionando com relação a isso. Olha, eu vejo com muita tristeza a situação
da política neste momento em relação à presidência da República. Eu vejo a população acompanhando mais a vida de perto dos seus deputados estaduais, federais, dos seus vereadores. Ainda existe uma boa parcela da população que não acompanha, mas o quantitativo que está acompanhando está aumentando de uma eleição para outra. Isso graças à internet, graças a programas como esse, inclusive. Mas a situação da presidência da República virou uma guerra insana. Eu faço 41 anos no mês que vem, eu já estou na política há 21, 22 anos. Eu nunca vi isso que eu estou vivendo. Eu sou de um tempo, apesar de ser novo, mas nós somos novos, mas somos de um tempo que a gente via o debate sobre educação, sobre a segurança. A gente não vê mais isso, Cássio. As pessoas discutiam tá tudo visceral. Saúde, discutiam a questão da nossa estrada, do desenvolvimento econômico. Era isso que os políticos discutiam e passava a eleição. Por mais que houvesse o embate político, existia minimamente um respeito entre eles. Eu vi Fernando Collor dialogando com Lula, mesmo sendo adversários. Eu vi depois Fernando Henrique sendo adversário do Lula e eles se reuniram, inúmeras vezes, mesmo o Lula perdendo a eleição. Eu vi o Lula indo no velório da dona Ruth, o Fernando Henrique indo no velório da Marisa. Por mais que você não concorde com a pessoa, tenha pensamentos diferentes, concepções de vida diferentes, mas tem que existir minimamente o respeito. E nós não estamos vivendo isso. A gente está vendo irmão brigar com irmão porque um é Bolsonaro, outro é Lula. A gente está vendo pai discutir com a mãe porque um é Bolsonaro, outro é Lula. Ou seja, eu sempre digo, olha, se você torce por Ciro Gomes, se você é Lula, se você é Bolsonaro, perca tempo querendo convencer alguém que já está decidido. Você vai criar um desgaste, vai criar pode criar até um fato de violência, como a gente já viu aí pelo Brasil afora. E eu nunca vi isso. O dia que eu fiquei mais abalado, Meg, foi uma vez que eu estava num local e encontrei um conhecido meu de 15 anos atrás, nunca mais tinha visto ele. Aí ele estava com a filhinha dele. Aí ele me abordou e tal, falou, olha, Cássio, eu tô pensando em votar em ti, etc. Isso era na época da última eleição. Aí ele falou, mas eu quero saber uma coisa de ti. Aí eu pensando que ele ia fazer o que eu tinha votado, como eu tinha feito, o que eu tinha trazido, o que tu trouxe pro meu estado, o que tu trouxe pro meu município. Pensei que ele ia fazer uma pergunta desse tipo. Ele perguntou assim para mim, tu és a favor ou contra a família brasileira? Aí eu fiquei assim... A gente já sabe. Eu fiquei pensando, refletindo, mas... Eu falei, como é que é? Tu é a favor ou contra a família brasileira? Mas eu não entendi essa pergunta. Como assim? Eu não fui eleito deputado federal para discutir concepções do que é família para você ou para mim. Cada um tem a sua concepção. Eu não estou aqui para ficar discutindo isso, né? Eu estou aqui, fui eleito para apresentar projetos, para discutir pautas importantes do país, para buscar recursos. A família quem forma é pai e mãe, quando pega o filho no braço, leva a uma igreja católica, leva a uma igreja evangélica, leva ao estádio de futebol e o filho vira um torcedor do Paysandu ou do Remo porque seguiu o pai, seguiu a mãe. A família é uma concepção de cada um. Né? E a gente tem que respeitar todas as famílias. Sim. Ou seja, o eleitor, eu vi eleitor que estava preocupado se a minha pauta era a família brasileira. Com todo respeito, família depois de Deus, família é a coisa mais importante, sim, logicamente. Eu não quero aqui que confunda as coisas. Lógico, não, mas eu estou entendendo. Mas politicamente falando, é uma ignorância alguém vir te enfrentar. Ou seja, outro que eu encontrei. Mas hoje em dia está assim. Hoje em dia as pessoas estão viscerais. Eu encontrei uma pessoa muito querida por mim, que eu não vou citar o nome, em 2018. E ele me abraçou e tal, perguntou pelo WhatsApp. Sim. Eu falando com ele pelo WhatsApp, pedindo apoio para ele. Aí ele disse assim, eu só vou votar em um candidato biblicamente correto. Nossa. Aí eu respondi para o amigo, legal, né? Mas quem seria esse, né? Porque aqui na Terra eu acho que não tem nenhum. Me explique esse biblicamente correto. Como é que é biblicamente registrado correto? No TRE, então, mano, tá difícil. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para televisão, levantar a Bíblia e dizer que eu sou biblicamente correto?
Todos nós somos aqui na Terra pecadores, todos nós somos, estamos aqui de passagem, cometemos erros. Agora, pautar um voto político por um tema tão, ou seja, a política mudou, né? Ele vai se decepcionar. Parcela da população, cerca de 30%, 25% a 30% do eleitorado, busca o seu candidato em pautas que não têm relevância. Se você for prestar atenção, na prática, qual é a relevância na economia, na geração de emprego, na qualidade de vida daquele cidadão, na vida dele naquele município, se o parlamentar levou recurso para a cidade dele? Não, ele está preocupado com algo extremamente subjetivo, Cássio, que não muda a realidade. Tu concorda comigo? As pessoas são muito imediatistas, né? Olha, por exemplo, o que eu vejo... Eu vou conversar aí com os vereadores, eu vou ouvir a opinião deles, que a porta de entrada do eleitor mesmo é o vereador, mas as pessoas hoje em dia, elas batem na tua porta, elas querem a coisa para já, para agora, para hoje. Elas não esperam, elas não querem saber do teu projeto que tu vais aprovar, do benefício que tu vai trazer para o estado do Pará. E muitas vezes individualista. E o egoísmo do eleitor, o que ele vai trazer para mim, o que ele vai me ajudar. Ele não está pensando no coletivo, ele está pensando no que vai vir para ele, para a casa dele, para a família dele. Eu entendo, porque vamos parar para pensar nos dois lados. O político, ele tem que pensar no coletivo, ok. Mas a população já foi tão enganada, tão passada para trás, já sofreu tanto, que eu também entendo o lado dele. Aí, olha a situação delicada que hoje o candidato ele tem que se equilibrar entre o coletivo. É sério, isso na prática. É isso mesmo, tá correto. Ele tem que se equilibrar entre o bem coletivo, ele tem que trazer as pautas coletivas para o debate, ele tem que colocar as pautas coletivas, mas ele também tem que saber agraciar o eleitor de alguma forma. Ele tem que trazer aquele eleitor para perto dele, ele tem que fazer com que o eleitor se sinta parte de um projeto que envolva ele pessoalmente. É um desafio, Cássio. Não é fácil, não é fácil. Às vezes você faz uma reunião, você fala sobre pautas coletivas. Como é que tu consegue trazer esse eleitor para perto de ti? Muita conversa, muito diálogo, muita explicação, mas é claro que você não consegue convencer todos. E eu vou te dizer, assim, a verdade que eu, Meg, tô longe, tô afastada, mas é o que eu vejo, tá? É a minha opinião bem leiga, assim, bem distante. Eu tô vendo uma dificuldade tão grande nessa eleição, porque, assim, eu vejo que é uma eleição de cartas marcadas. De verdade, eu nunca vi esse estado tão dividido no sentido político, de saber exatamente quem são as pessoas que vão se reeleger. Hoje em dia, eu vejo assim, não tem espaço para gente nova. Sério, Cássio. E, assim, os candidatos, tenho certeza que é um desafio. Para quem quer se reeleger, vai ter que rebolar muito, porque os candidatos preferidos, assim, do governador, das pessoas que têm poder, hoje eles são os preferidos. Para tu vencer esses caras, tu tem que rebolar, porque as cartas estão na mesa. Mas ainda assim, Meg, por mais que esses nomes que você está aqui se referindo, são vários, lógico, pessoas que estão no governo, estão em algum espaço, tem algum trabalho, tem alguma inserção, tem os grupos políticos que eles construíram ao longo do mato, mas por mais que tenha isso, ainda assim tem renovação. E vai ter renovação. Quando abre as urnas, a gente vê as renovações. Olha, mas eu acho que esse vai ser com o menor índice de renovação. Eu vou te dar o exemplo da Câmara de Vereadores de Ananindeua. Ananindeua tem 27 vereadores, se eu não me engano. São 27 vereadores. E todos os vereadores que estavam fortes em Ananindeua. Fortes, todos ligados à base, quase todos, 90% ligados à base do ex-prefeito, com um grupo político forte, dominante. Todo mundo dizia que quase todos iam se reeleger. Dos 27, 19 novos vereadores assumiram a Câmara Municipal de Ananindeua. Sério? 19 novos assumiram a Câmara Municipal de Ananindeua. O meu partido, PSB, por exemplo, tinha 2 vereadores. E elegeu 2 novos vereadores. Os outros 2 não se reelegeram. Em que ano foi isso? Agora, eleição de 2020, eleições municipais. 2020? A Câmara Municipal, tá aqui
Nosso próximo entrevistado. O vereador Gleison está tossindo no estúdio. Né, Dá uma água para esse rapaz, pelo amor de Deus, ele fala muito lá na Câmara. Ele foi reeleito, mas... O Gleison foi reeleito vereador, mas teve uma renovação altíssima lá na Câmara. Salvo engano, foi 45% ou 50% na Câmara Municipal. Então, por mais que tenha esses grupos, ainda assim existe a renovação. São as surpresas. Eu torço pela renovação. A renovação é boa, necessária. Eu torço pela renovação. É isso que me entristece. Isso que me entristece nas eleições para presidente da República. Porque eu não quero entrar aqui na polêmica, no briga, no debate, mas é ruim a gente ver o país discutir, nada contra nem a favor, não quero entrar nesse debate, mas não estou vendo o país discutir novos nomes. São os mesmos, entendeu? Tem uma nova liderança, um novo quadro, parece que não consegue crescer, ocupar um espaço para debater. Pelo menos terceira via, isso fortalece a democracia. Eu lembro das últimas eleições de presidente da República, sempre tinha nomes fortes. Brizola mesmo disputou quantas eleições, o nome dele sempre forte, Ulisses Guimarães, tantos nomes. O próprio Ciro Gomes participou de eleições. Na passada teve... O que tu acha do Ciro? Eu acho que o Ciro é uma pessoa muito inteligente, capaz, né? Mas ele perde no quesito controle emocional. Ele não tem um controle emocional, né? Então essa falta de controle emocional e essa falta de habilidade dele lidar com o eleitor, com o público, não permitiu que ele crescesse. É porque assim, o nosso presidente também não tem controle emocional, só que pelo menos ele tem popularidade. Ele tem popularidade, exatamente. Eu lembro do Ciro Gomes no ano de 2002, foi 2002, o Lula se elegeu a primeira vez presidente da República. Quem lembra dessa eleição, eu lembro direitinho. O Ciro, até faltando um mês e meio da eleição, bem colocado, ele estava disparado em primeiro lugar. Eu lembro disso. Ele tinha feito um governo do Ceará. Estava muito bem colocado. Resultado. Aí fez alguma cagada, fez alguma merda na véspera. Ele chegou a ter 33% dos votos da pesquisa de intenção de voto. 33%. O Lula já estava caminhando para a terceira derrota. Eu só não me lembro o que foi. Eu quero ver se o Cássio lembra. Ele estava caminhando para a quarta derrota dele, o Lula. O Ciro disparado, cara jovem, ainda ele era jovem na época, fala bem, vinha de um governo bom. Aí ele pegou no microfone, numa entrevista, um eleitor fez uma pergunta para ele chamou o eleitor de imbecil, de idiota, alguma coisa assim. Foi isso. E depois uma repórter perguntou para eles, ele era casado com a Patrícia Pilar, que estava no auge, né, da carreira dela como atriz. Rei do Gado. Ela era protagonista da novela Rei do Gado. E aí um repórter... Vocês são nostalgia. O repórter perguntou para ele, candidato, qual é o papel da sua esposa na sua campanha? Ele virou, dormir comigo. Aí aqueles 2 episódios acabaram com ele, né? Acredito que todas as mulheres se sentiram ofendidas, né, pela fala dele e aquela coisa dele tratar o eleitor. Tu sabias que isso criou uma memória no meu inconsciente de uma forma que esse homem pode ser preparado como for, ele pode ser maravilhoso, pode ter as melhores ideias para o país, ele pode ter projeto, ele pode ter o melhor modelo de desenvolvimento econômico, que eu não vou com a cara dele, que eu tenho certeza que é por causa disso, que ficou na minha cabeça. Isso marcou muito a eleição de 2002, tanto que ele tinha 33%, com esses 2 episódios, ele despencou para menos de 20%, ele não foi nem para o segundo turno. Ele despencou, ele saiu de primeiro para terceiro colocado do dia para a noite. Então, o que eu digo, quem ocupa um cargo ou se candidata a um cargo que tem poder, que tem uma responsabilidade muito grande, você tem que ter muito cuidado com o que fala. As suas palavras, a gente já diz, a palavra tem poder, né? Não. E na política tem mais. Como diz o Homem-Aranha. Tu tem filho, Cássio. Duvido se tu não foi ver o filme do Homem-Aranha com teu filho. Eu fui ver esse último. Qual é o nome desse último? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Como é o nome desse último, que é Multiverso? Multiverso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas é isso. Então você não pode sair falando o que pensa. Eu acho que nesse aspecto, né, quando você assume um cargo importante como esse, você tem que ser comedido nas palavras. Tanto é que hoje eu acho que o presidente Bolsonaro não tem mais preferência eleitoral por causa disso. Exatamente. Ele perdeu muito espaço. Ele não soube equilibrar as falas dele, né?
você tem que ter cuidado com as falas. Em todo sentido, um amigo meu disse assim para mim, Cássio, mas eu gosto que ele é franco, não sei o quê. Eu disse, olha, eu não estou numa mesa de bar bebendo, batendo papo, a pessoa fala com franqueza e tudo, porque numa mesa de bar tudo bem, faça o que você quiser, fale o que você quiser, mas quando você se trata de um presidente da República, qualquer fala mal colocada, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, seja quem for, ela vai influenciar nas bolsas de valores, vai influenciar no valor do dólar, vai influenciar no mercado internacional e investidores no Brasil. Ela mexe com muitos aspectos. Sim. Então, você tem que ter cuidado sim nas suas falas. É igual quando você tem uma relação com uma namorada, com um namorado, com um filho, com um amigo. Você, eu falo o que eu penso. Não, é negativo. Não é falo o que penso. Você tem que ter um filtro, porque você falar o que você pensa não necessariamente é a verdade. Sim. E você falar do que você pensa da forma que você acha que é verdade, você pode ofender uma pessoa, você pode gerar um conflito desnecessário. E um impacto que talvez então, nunca mais volte. Nós temos que ter o chamado filtro, sim, no que nós falamos. Ainda mais quando alguém ocupa um cargo de chefe do executivo, que é o prefeito, o governador ou o presidente da República. Vou pegar um gancho aí na tua fala. Prefeito. Tem assim uma sombra de uma fofoca, de um que um dia, quem sabe, o Cássio será prefeito de Belém. Olha, eu como um bom político e um político que faz política com felicidade, gosto do que eu faço, eu não tenho vergonha de dizer que eu sonho sim um dia governar Belém, administrar essa cidade, mas não por uma realização pessoal, é porque eu realmente acredito que eu possa realizar verdadeiros projetos nessa cidade. Eu fui candidato a prefeito na última eleição, fiz uma campanha limpa, não falei mal de ninguém, eu não faço política falando mal dos outros, batendo, xingando, esculhambando, chamando os outros de bandido, safado, que não presta. Geralmente quem faz isso são os piores, normalmente. Eu fiz uma campanha limpa, eu fiz uma campanha propositiva e de ideias. Eu coloquei uma proposta no nosso plano de governo que não pudesse ser realizada. Eu visitei quase todas as secretarias e órgãos da Prefeitura de Belém. Todas. Fui, visitei, estudei, peguei documentos, li as leis, visitei os órgãos. Eu me projetei para ser prefeito de Belém, para ser prefeito qualificado de Belém. O tapinha na costa, o sorriso gostoso é muito bom. Mas governar é ter conhecimento, é ter responsabilidade, é ter empatia. Não é fácil, não. E eu me debrucei muito. Foi uma experiência magnífica. Foi a primeira vez que eu fui candidato a cargo majoritário, como cargo de prefeito. Eu não tinha essa experiência. Né? É uma campanha muito difícil, doída, porque você convive com pessoas que te seguem, te admiram, te elogiam, querem contribuir, mas você também convive com ódio também de certas pessoas. Sim. Não um ódio necessariamente a você, mas um ódio à política. Então, você vai numa feira, por exemplo, né? Aí senta lá, começa a bater um papo com o feirante, ouvir, aí te serve um suco, um salgadinho, né? Ao invés da pessoa focar no que a gente está tentando construir, ela diz, tá comendo esse salgadinho aí só porque quer aparecer. Então, a gente sempre convive com esse sentimento negativo de algumas pessoas, e isso para mim foi importante, né? Conviver. Porque o veneno é assim, o veneno ele é dado a você, mas você que escolhe se você bebe ou não o veneno. E eu, graças a Deus, não bebo veneno, então eu tiro com muita tranquilidade momentos como esse, que todos os candidatos passaram por isso, é normal, a gente até entende, né, algumas frustrações de certas pessoas, mas foi importante para mim conhecer de perto todos os bairros e cantinhos da nossa cidade. Eu andei por toda Belém, eu fazia 2, 3 caminhadas por dia. Eu andava, lógico que eu conheço Belém, eu moro aqui a minha vida inteira, fui vereador, etc. Mas eu conheci de uma forma diferente. Mas essa cidade é muito grande. É imensa. Belém é uma cidade, hoje já está com 1 milhão 500 e poucos mil eleitores. Nós temos 1 milhão e 68 mil eleitores e 1,5 milhão de habitantes. E você fala região metropolitana, que é o que... Mais de 2 milhões. É 2,5 milhões, é muita gente. E Belém é enorme. E Belém é uma cidade que
você começa a andar num bairro que você acha que conhece, quando vê, começa a olhar as coisas para um lado, olha isso daqui, eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que essa loja estava aberta, eu não sabia que tinha esse projeto social em tal bairro, porque é uma imensidão, nenhum político consegue andar em Belém inteira. E a campanha eleitoral me permitiu andar em toda a cidade, foi uma experiência nobre. Eu sou muito grato, tive uma votação expressiva para quem foi candidato sozinho. Eu não era candidato de prefeito, de governador, de presidente da República, de ninguém. Foi uma campanha independente, propositiva e muito respeitosa. Eu respeitei todo mundo. Tem uma legião de fãs, né, Cássio, que acompanha a tua história desde novinho. Tem. E o que é legal, assim, eu vejo que tu te desprendeste completamente do teu pai. Aliás, poucas pessoas até lembram que o teu pai um dia foi político. É verdade. As pessoas, assim, separaram. Porque tu fizeste a tua história, a tua trajetória. Foi as tuas pernas, o teu caminho. Teu pai te ajudou, pode ter sido um grande político, mas ele fez a vida dele, tu fizeste a tua, não se comunicam, e eu acho isso muito legal, porque tu criastes a tua história, o teu legado, né? É verdade. E eu te parabenizo por isso. E, inclusive, eu queria falar sobre isso. Eu queria que tu pontuasse assim para mim, até para conhecer, até para que as pessoas que estão ouvindo também saibam, o que tu tens assim de marcas dos teus mandatos, o que tu poderia dizer assim, não, Meg, eu acho que isso aqui é um legado legal que vai ficar ou para a cidade ou para o estado, isso aqui foi um presente do meu mandato, isso aqui fui eu que trouxe. Tem muitas coisas aqui que a gente poderia dizer, eu vou tentar falar algumas. Pode falar, a gente quer saber. Vamos ocupar muito... Pode ocupar, não tem problema, então, a gente quer saber. A gente quer saber, sabe por quê, Cássio? Porque as pessoas falam que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que os políticos fazem. Os jornais, eles não se ocupam, com todo o respeito aqui à imprensa, mas eles não se ocupam de divulgar as partes boas porque talvez não venda. Então, eu acho que existe uma injustiça muito grande cometida contra a classe política, até porque eu já estive aí, então O que mais vende é a tragédia, é o que é impactante. Eu acho que existe uma injustiça muito grande. Eu acho que tem um trabalho aí que precisa vir à tona, a notícia boa dificilmente ela não reverbera. Mas vamos lá, como vereador de Belém, eu tive uma passagem rápida, fui 2 anos vereador. Naquele último ano, ano 2004, eu fui vereador com o maior número de proposições naquela casa. Eu fiz parte da luta em defesa da aprovação do projeto que permitia a existência dos mototaxistas em Belém. Era o ano 2000. Não existia mototaxista. E existia um lobby muito grande, né, contra os mototaxistas. É mesmo? Foi uma briga, era o Dulciomar, presidente, que aliás está muito doente prefeito. Hoje. Perdão, eu falei presidente, não, prefeito. É porque ele é deputado federal, né? Vamos respeitar. Era Dulciomar, o Dulciomar era contra. E eu encampei essa luta, não por conta dos mototaxistas em si, porque a pergunta que o político tem que fazer é não se é importante para a categoria A, categoria B, a gente tem que respeitar todas as categorias, mas se é importante para o povo. Para a cidade. Então, quando eu perguntava, se ter mototaxista pode prejudicar uma categoria? Pode. Mas é bom para a coletividade, para o povo? Se tu perguntasse para 10 pessoas, 9 iam dizer, é bom. Entendi. Porque as pessoas desciam de um ônibus, moravam para dentro de uma comunidade. Não tinha como ter acesso, de ônibus, né? Era segurança, era velocidade de resolver uma demanda. Então, participei dessas. E a regulamentação passava pela Câmara? Passava pela Câmara. O atual presidente da Câmara, na época era o presidente da Câmara, o Zeca Pirão. Era, naquela época ele era. Eu fui vereador da época dele. Ele não levou porrada não dos mototaxistas? Levou? Então pronto, vou encarar. Não, mas perdão, ele era do nosso lado. Ah, tá. Ele era do nosso lado, desculpa. O Dulciomar que era contra, era o prefeito contra. Então foi o Dulciomar que levou porrada. Apanhou muito. E, enfim, foi uma passagem rápida, tem muitos projetos que eu representei, depois como deputado estadual. Entre tantos recursos que a gente levou para os municípios do estado do Pará, através do mandato de deputado estadual, também apresentamos projetos importantes. Eu tenho um projeto que trata sobre a primeira gravidez da mãe que é estudante secundarista, ou fundamental é mais difícil, mas secundarista da rede pública, dando prioridade para essa mãe poder amamentar o seu filho na escola ou ser transferido para a escola mais perto da sua residência.
A Assembleia Legislativa, quando a gente assumiu, ela vivia um quadro muito negativo na opinião pública da sociedade. Tinha muitos privilégios na Assembleia Legislativa naquela época, né? Em que ano foi isso? Eu assumi na Assembleia Legislativa no ano de 2007. Eu fui deputado estadual. Eu que apresentei o decreto legislativo, que não é projeto de lei, é um decreto na casa, uma resolução na casa para extinguir, acabar com auxílio moradia. A Assembleia tinha um chamado auxílio moradia para deputado estadual, o que eu achava um absurdo, né? Porque o deputado recebe bom salário, e a maioria dos deputados, como eu, tinha casa própria, né? E nós criamos essa pauta. Eu não consegui na primeira vez. Aprovar. Não consegui na primeira vez. O presidente da casa era o Domingos Juvenil. Eu não consegui aprovar com ele. Hoje ele é prefeito do interior, né? Ele não é mais. Ele foi prefeito de Altamira, mas não é mais. Porque teve aquele corporativismo e tal. Sim. Depois mudou a presidência. Foi o Manuel Pioneiro, presidente da casa. E eu consegui a aprovação. Mas nós também fizemos toda uma limpeza na casa. Nós terminamos com aposentadoria especial. Terminamos com despesas, como, por exemplo, carros oficiais. Cada deputado tinha um carro oficial. Hoje em dia não tem mais. Não tem mais. Então, eu participei de um processo de faxina na casa. Não querendo dar uma de moralista ou coisa desse tipo, não. Não é o meu objetivo. Mas mostrando que eram moldes do passado e que tinha que passar por uma transformação. Então, eu participei disso, além de projetos de leis que eu apresentei. E agora, como deputado federal, né, eu estou citando assim um exemplo de cada mandato, né, para também não tomar muito tempo. Deputado federal, só esse mandato agora com 3 anos de mandato. Lembrando que no primeiro ano o deputado federal não tem recurso de emendas. Ah, não? Não, é a questão da legislação, a emenda parlamentar é constitucional, enfim. Mas mesmo assim a gente conseguiu algo em torno de 122 milhões de reais para o estado do Pará. Recursos esses que, se o deputado se acomodar no ar-condicionado e no gabinete, ele não consegue liberar. E como é que consegue isso, Cássio? São várias formas, ou recursos de relatoria, aí depende da articulação do parlamentar, de ir com o deputado, de ir com o presidente da casa, de articular com o ministro, com o secretário, levar projeto, pedir para destravar, liberação de recursos. É articulação, é habilidade. Não é igual a nossa casa. Quando você tem uma casa, 3 filhos, geralmente o filho que mais chora é o que mais recebe. É o que mais consegue. É habilidade, é de ir para cima, ter jeito, conseguir dialogar, explicar a importância daquele projeto dos pescadores lá do município de Cametá para ser liberado o recurso. Então a gente conseguiu muitos recursos através desse caminho. Emendas parlamentares de deputado, que é constitucional, mas a emenda só é paga se o deputado tiver uma equipe boa para apresentar o projeto, corrigir os erros do projeto que as prefeituras muitas vezes, por algum problema, cometem, e cobrar que seja pago. Deputado que fica em ar-condicionado, as emendas não são pagas, ou cai o prazo de apresentação de um ano para o outro, você perde o recurso. Entendi. E também recurso de emendas de bancadas. Muitos desses vêm para o Estado. Eu entreguei dezenas de tratores, ambulâncias, ônibus escolares. Aí eu te pergunto uma coisa, por exemplo, tu como deputado federal, tu consegues uma emenda. Essa emenda vai para a prefeitura ou vai para o governo do estado e o governo do estado vai para a prefeitura? Como é que é? Pode ter vários caminhos. Você pode colocar o recurso no governo do estado, Secretaria Estadual de Educação. Aí você põe um recurso para ir para a Secretaria para aquisição de 5 ônibus escolares. A Secretaria Estadual recebe o recurso do governo federal, ela faz a licitação, compra os ônibus escolares e entrega para os municípios onde o deputado colocou na relação da emenda. Ou pode vir para o município da mesma forma. Eu coloquei, por exemplo, este ano, R$500 mil para a Guarda Municipal de Belém. O dinheiro já está na conta, para aquisição de armamentos, motos e viaturas, né? Aí a guarda que compra, ela que licita, compra, entrega para a própria guarda. No caso, a prefeitura. A prefeitura. Como a guarda municipal é um órgão da prefeitura, o recurso... Então a prefeitura que gera esse recurso. Ela que vai gerenciar esse recurso, fazer a licitação. Mas é vinculado, ela não pode usar com outra finalidade. Não pode usar com outra finalidade. Eu, por exemplo, mandei R$2 milhões para a prefeitura de Belém através da Secretaria
Municipal de Saúde. Para quê? Na emenda já vai, para fazer reforma e ampliação da unidade básica de saúde lá de Outeiro, que estava precisando de reforma. Eu reuni com a população, me pediram, eu coloquei 2 milhões. Então cai na conta da prefeitura e a prefeitura tem que fazer para aquele caminho. Mas se ela não quiser fazer, ela pode devolver o dinheiro. Então se o prefeito for uma pessoa... relapsa. Ou até politicamente ruim, maldosa, para não querer fazer aquele político crescer politicamente. Sim. Não dá. Ele é meu adversário, é de outro partido, não quero fazer a obra dele. Aí não coloca o recurso. Então, e ele pode não fazer? Pode não fazer, devolver o recurso. E o recurso volta? Volta para o governo federal. Porque é vinculado e não pode usar Já aconteceu comigo. Na gestão passada, do ex-prefeito Zenaldo, nós colocamos um recurso de R$400 mil para a compra de vans para a FUNPAPA, que é como se fosse a Secretaria de Assistência Social, e o projeto não deram andamento, não protocolaram o projeto junto ao Ministério, e aí o recurso voltou para a União. Quando não se tem boa vontade, realmente isso acontece, infelizmente. Então, aí não está mais no poder do deputado. Politicamente, por exemplo, tu manda um recurso para um município do interior, tu acaba privilegiando os prefeitos que são teus parceiros políticos, não é verdade? Sim, e é natural. Até porque a tua articulação isso faz parte política. Da democracia. Quando você se elege, eu tive 131 mil votos. Então eu fui eleito para representar uma parte da população que acreditou em nós. Grupo político que acreditou em ti e que depositou esperança. Aí as pessoas, por exemplo, eu tive 34 mil votos em Belém. Foi a minha votação em Belém. Eu tive 131 mil votos. Né? Eu tive 34 mil votos em Belém. Bem expressiva. Então, quando eu recebo os recursos que eu posso destinar, eu vejo, eu tive 34 mil votos em Belém, eu tenho que botar recurso em Belém. Eu não posso ser ingrato. Tu olha para o teu mapa eleitoral. E, naturalmente, aquele município tiveram lideranças que trabalharam contigo, pediram nas casas, e você falou, Belém, eu tive 34 mil votos, então vou botar 20 milhões de reais. Aí você tem um município, não sei, vamos supor, lá de Faro, no oeste do Pará. O Cássio teve 2 votos em Faro. É natural que é uma questão de justiça. Você não pode ser injusto com municípios onde você teve uma votação. Mas, com certeza, Faro teve um deputado federal que teve 4, 5 mil votos lá. Sim. E, normalmente, esse deputado vai botar recurso naquele município. Isso é atividade parlamentar quando se fala em recurso. Mas a atividade parlamentar coletiva é nas nossas votações. Então, quando a gente vota na Câmara num projeto de lei, aí é totalmente o coletivo. Por exemplo, eu votei contra a reforma da Previdência, quando ela foi para a Câmara dos Deputados. Então, o meu voto incidiu sobre os 144 municípios. Sim. Cássio Andrade votou contra a reforma da Previdência. Mas por que votou contra? Porque eu estudei, analisei, me debrucei sobre os números e percebi que a reforma da Previdência ela não foi justa com o país. Por quê? Ela não reformou todas as previdências do país. Ela só lascou o trabalhador de carteira assinada. Eu era a favor da reforma. Lógico que tinha que ter reforma. A cada 30 anos, toda a sociedade de qualquer país tem que reformar a sua previdência. Porque a expectativa de vida aumenta, a qualidade de vida, etc. Então você tem que reformar. E a bolha financeira também precisa, ser enxugada, senão estoura. Qual foi a minha crítica à reforma da Previdência? E ninguém se apercebeu quase disso. Você viu algum juiz, promotor, ministro, conselheiro, alguém dos tribunais, tudo reclamar dela? Ela não incidiu sobre as chamadas aposentadorias especiais. As super aposentadorias. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, não mexeu nada com eles. Então, como é que eu vou... O Exército da Marinha Aeronáutica só mexeu no percentual da contribuição de INSS. Saiu de 11 para 13 ou foi 14. Só. O trabalhador de carteira assinada é que se lascou. Então, um juiz de direito, nada contra um juiz. Eu acho que quem chegou a um cargo de juiz merece, fez por valer, passou no concurso, no cargo de todos os outros cargos. Mas se nós estamos discutindo aqui, Meg, vamos reformar a Previdência. O que é reformar? É tirar um pedacinho do couro de cada um, né? Vamos diminuir os direitos de um pouquinho de cada um, de todos. Sem
sem tocar na questão da proporcionalidade, né? Pois é. Então, porque se fosse levar em conta o critério da proporcionalidade, com certeza esses que tu citaste deveriam ser mais sacrificados. Né? E não foi o que foi apresentado. Hoje um trabalhador de carteira assinada tem que comprovar, ou um trabalhador para se aposentar integralmente, ele tem que comprovar 40 anos de carteira assinada. 40 Quem anos. é num país, a pessoa sofre. Um povo pobre, sofre. Que às vezes a pessoa está trabalhando no comércio, numa lojinha. Não tem como comprovar. Não comprova. Então, hoje é uma luta para você tirar a aposentadoria. Por isso que a reforma da Previdência foi uma enganação. Ela não foi igual para todos. Aí os políticos, Cássio, e os políticos? Os políticos já tiveram a sua Previdência reformada desde 2001. Um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, ele contribui para o INSS até o teto do INSS. Então, os políticos já tinham sido reformados num projeto em 2001, no Congresso Nacional. Então, os políticos nem estavam em pauta, porque eles já tinham retirado esse direito. Né? Agora, não tinha mais o que cortar. Né? Agora, nessa última, eu queria votar favorável, estava pronto para votar favorável. Mas quando eu vi que não ia ser justo, então daí a importância de saber o voto do seu candidato, do seu deputado. E daí a importância de ter um canal de comunicação para que a gente escute, porque tem muita gente falando besteira por aí, Cássio. Mas muita gente falando besteira por aí. E eu tô triste porque já chegou no final da nossa entrevista, eu não vi passar 1 hora, eu tô com um monte de pergunta aqui que eu não consegui nem engatar. Mas, gente, é isso. Rendeu. Acabou. Deu 1 hora, a gente recebeu aqui nosso deputado Cássio Andrade, candidato à reeleição. Cássio, eu te desejo toda a sorte do mundo. Obrigado. Tá? E que tu consigas aí teus sonhos, teus objetivos. Olha, Meg, volte pra TV, viu? Você tinha um programa espetacular, eu adorava. Aliás, todo mundo adorava. Foi onde você teve uma repercussão muito grande. Você é boa no que faz, boa nesse programa, na televisão. Eu gosto. Você é comunicativa, você é política, né? Você é política na essência e na alma. E política é isso, não é só o mandato. Política são as relações que nós criamos, é a participação nossa nos debates que nos arrodeiam na nossa sociedade. Então, eu tô voltando, Cássio. Tem surpresa por aí. Daqui a pouco tu vai saber. Obrigada, meu amigo. Obrigado, meu amor. Obrigado. Sucesso. Beijo no coração, um abraço a todos. Tchau, tchau.